Na aula de hoje, nós vamos trabalhar colocação de zíper e vamos, nessa primeira, trabalhar com o zíper comum. Olha, o zíper comum, esse aqui, tanto pode ser de plástico como pode ser de metal. Essa parte aqui pode ser de metal. Ele tem uma diferença para o zíper invisível. Tem essa parte aqui que fica aparente. Vamos olhar um outro zíper comum também, só que essa parte de metal, que é um zíper mais decorativo. Então, essa parte aqui, ó, ela aparece. Os dentes do zíper, os encaixes. Ó, tá vendo? Ó? Ele aparece. Esses encaixes eles podem ser menores, como é o caso desse zíper aqui, que é um zíper comum de plástico. Olha, os encaixes são bem menores. E aqui os encaixes, ó, são de plástico, mas tem encaixes também de metal. Tem diferença do zíper invisível. O zíper invisível, ó, ele é assim. Quando você costura bem rente aqui, ele faz esse movimento, ó. Ele foi costurado aqui, ó, ele vai costurado aqui, e ele faz esse movimento puxando o tecido. Então, é um outro caso. Hoje nós vamos aprender a colocar esse zíper, que foi o primeiro tipo de zíper que se utilizou e ainda é muito utilizado em roupa de cama, em roupa de casa e também em algumas roupas mesmo, roupa do vestuário, onde você precisa ter, onde vai ter uma tensão grande e que o zíper invisível não dá conta, porque o zíper invisível é um zíper mais frágil. Se eu for trabalhar uma almofada, por exemplo, eu não preciso ter essa preocupação, então eu vou costurar bem aqui na bordinha e depois do outro lado, ó, costuro do outro lado com um calcador normal e aí fica essa parte aparecendo. Mas imaginem vocês que alguns anos atrás a gente ainda não tinha um zíper invisível e a gente queria trabalhar e não queria que aparecesse. Então o que a gente fazia? Tava aqui a costura, tá aqui, ó, costurado, vamos colocar o zíper aqui. Em lugar de colocar bem aqui, ó, nessa costura, costurar aqui, se fazia uma dobra maior, então você costura aqui, ó, normal. E quando você vem com essa segunda parte, ó, ela faz isso. E aí você costura aqui, essa parte fica presa aqui, ó, e não aparece. Então vamos aprender a colocar esse zíper. No caso do zíper comum, a gente não pode ter sobra pra cá. Por quê? Porque ele tem esse metal aqui e qualquer coisa você vai costurar, quebra a agulha. Então, esse metal, ele fica aqui, ó, um pouco antes de ser colocado no final do zíper. Porque depois a gente tem uma costura aqui assim, ó, e não pega nesse metal. Aí o que é que a gente faz? Com o calcador comum mesmo, tá? Porque nós temos calcadores especiais. Na hora que a gente for colocar o zíper invisível, eu vou mostrar. Eu vou costurar aqui, ó. Pego aqui, vamos costurar aqui, tá? Vamos lá, costurando o zíper lá do iniciozinho dele. Quando chega aqui no metal, a gente tem que ter uma preocupação para não quebrar a agulha e vamos costurar até o final. Você sempre faz com o zíper fechado, porque se você fizer com o zíper aberto, fica mais difícil do calcador se acomodar. Lá no finzinho, ó, você suspende, pega o zíper, abre só esse pedacinho aqui, ó, lá no final. Ó, se você tiver dificuldade, você faz isso aqui, suspende, ó, viu? Aí olha aqui. Volta a linha lá pro ponto onde estava e termina a costura.
Quando vocês forem fazer, vocês vão ver que vão ter um pouquinho mais de dificuldade nesse finalzinho aqui, mas nada que vocês, com a prática que vocês já têm, não consigam fazer. Cortou a linha, olha, já está pregado desse lado. Já está pregado desse lado. Se costumava, em 1900 antigamente, fazer o seguinte, ó, você vinha com o tecido aqui, para que não ficasse um lado mais largo do que o outro, você vinha à mesma distância aqui, ó, você fazia isso, aqui, ó, e aí você prende com um alfinete aqui, só para firmar, e você vinha por dentro, fazendo uma primeira costura aqui, uma costura auxiliar, prendendo esse zíper só para ficar bem perfeito, bem certinho, nada torto, tudo muito bonito. Então, e em calça de homem, a gente costuma fazer isso para que o zíper fique melhor colocado, mais firme. Porque esse zíper ainda é muito usado na roupa masculina. Terminamos a costura aqui, é o processo. O zíper está preso, mas ele está preso só na sua lateral. Ó, ainda está folgado aqui, ó, tá vendo? Vejam, quando a gente virar aqui, tirando o alfinete, tá? Quando a gente virar aqui, ó, você vai ver que o zíper está preso, ó, mas não está certinho como tem que ficar. Aí agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos prender essa costura aqui, ó, pra ela ficar bem certinha, tá? Acomoda o tecido bem acomodadinho e agora nós vamos trabalhar. Com cuidado, olha, vocês lembram que a gente deixou um pouquinho exatamente para isso, pra gente não passar por cima daquele metal. O metal tá bem aqui, a gente tem que ir um pouquinho mais abaixo do metal, pra não quebrar a agulha. E aí você faz um cantinho, uma coisa. Essa largura aqui é uma largura que depende do que você está trabalhando. Às vezes na calça masculina você deixa mais tecido para ficar mais largo, ficar às vezes até de 2 dedos assim de largura. Mas no nosso caso não tem necessidade. Agora é só costurar. Tanto faz começar do início como do final. A sua habilidade é que vai comandar isso aí. Se você tiver mais dificuldade de uma forma, tente da outra. Quando chega aqui no final, porque não vai passar o calcador aqui, ó, vai ter dificuldade por conta dessa parte aqui do zíper. O que a gente faz? Suspende o calcador, abre o zíper um pouquinho, depois, ó, deixa aberto e aí a gente continua do lugar onde paramos aqui, ó, tá? Para não saltar nenhum ponto e continuar bem retinho, bem certinho. Se você tiver dificuldade nisso, você pode fazer marcações. No final você vai fazer isso com muita precisão e muito bonito o trabalho. O nosso zíper comum está colocado e é uma colocação que ele não vai aparecer. O zíper não vai aparecer. Ó, por mais forte que seja a pressão aqui, ele não vai aparecer. Ok?